ouvir o UOL desmentindo o diretor-geral da Polícia Federal, aliás, o UOL e a Globo News, é muito gostoso. Que fase para o governo Lula? Que fase? E eu confesso que eu achava que não tinha como o Andrei Pinóquio se enrolar mais nas suas próprias mentiras. Porém, ele me surpreendeu e decidiu dar uma entrevista desastrada à Globo News falando sobre esse caso após a comunicação oficial do governo americano corroborando tudo aquilo que eu vinha dizendo. Então, eu resolvi começar o programa de hoje reagindo a essas mentiras e falando um pouco mais sobre o que vai acontecer. Mas para isso eu preciso que você veja o que disse o Andrei, porque eu acho que vocês não assistem a Globo News, como eu também não. Prendeu Ramagem, pela informação que eu tenho, foi a polícia de Orange. E não foi por uma questão de trânsito. Os vídeos sempre começam fora do ponto. Quem prendeu Ramagem, pela informação que eu tenho, foi a polícia de Orange. E não foi por uma questão de trânsito. Foi ele abordado na rua. O senhor me corrija se eu estiver errado. E o correto, quer dizer, o que determina o memorando entre o governo brasileiro e o governo americano é que o nosso oficial de ligação deveria se comunicar com o ICE. E quem deveria acionar a polícia de Orange era o próprio ICE, é isso? Otávio, a informação não está correta. Foi feita uma abordagem em razão de uma infração de trânsito e a partir da identificação de uma infração de trânsito, solicitada a documentação e identificado que ele estava com visto cancelado. Esse era o plano. Pelo próprio ICE. É isso que é preciso esclarecer. E aí foi adotado todo o procedimento que não diz respeito à Polícia Federal. Isso diz respeito às agências norte-americanas. E assim que foi feito. Então, é por isso que eu digo, nós precisamos colocar a bola no chão, nós precisamos colocar o raciocínio em ordem para que... Cuidado que ele vai botar a bola no chão e vai botar o raciocínio em ordem. A gente não se deixe, muitas vezes, ser induzido por comentários que não guardam nenhuma relação com os fatos que realmente aconteceram. Pois é, por isso que eu estou insistindo na pergunta, para entender, porque sem a gente entender... É ótimo e nos permite ajudar nesse esclarecimento. Se a gente não entender como é que foi feita a prisão, a gente não chega. Porque se foi uma infração de trânsito, foi uma prisão aleatória. Né? Ele não sabe botar a seta, prende, aí depois vai ver a documentação, aí não é fruto de cooperação. Se for... O Otávio percebeu, né? Uma prisão de trânsito, isso que eu não entendo. Otávio, é óbvio que é fruto de cooperação, porque a informação que chega ao ICE, chega ao agente de trânsito, chega a quem for, ela partiu da Polícia Federal Brasileira. A informação chegou ao agente de trânsito? Então não foi uma parada de trânsito? A informação é toda que as agências americanas têm, se não fosse a cooperação internacional, não teriam. Então eu não estou aqui entrando, esmiuçando o detalhe, porque já chegaram e vejam, isso é... Mas que cooperação internacional? Afinal, ele foi solto? Visível. Chegaram a dizer que o colega teria feito diligências, teria feito vigilância, que teria feito não sei o quê. Isso é um negócio de tamanha insanidade que não cabe nem a gente comentar aqui se o colega iria fazer isso. Assim como disseram que o colega estaria enganando as agências americanas. Vejam que negócio de maluco, Otávio, com todo respeito. Eu também acho. Então, eles que têm as bases de dados, eles que cancelaram. Esse aqui é o ponto mesmo. Eu também acho coisa de maluco. O visto desse foragido que nós estamos aqui comentando, eles é que têm todas as suas bases de dados. Cancelaram visto nenhum. Às vezes é que tem toda essa conexão e nós então levaríamos um fragmento de informação para que pudesse... É um negócio que não faz parte do protocolo da atuação da Polícia Federal no Brasil ou no exterior. Então é sim fruto da cooperação internacional, porque se não fosse a cooperação, as agências americanas não teriam os dados que levaram esse e levaram 49 outros foragidos da justiça brasileira à prisão. Então agora entendi, desculpa insistir só para esclarecer, ou seja, ele é preso por uma infração de trânsito, não botou lá a seta, freou, fez alguma barbeiragem, ele é preso por barbeiragem de trânsito. Aí quando vão ver quem é o motorista barbeiro, aí entra a cooperação internacional, ó, esse é um criminoso, é um foragido do Brasil, é isso, né? Correto. Tentou arrumar para ele. Mas é óbvio que a gente vai chegar lá, porque, primeiramente, de fato, é verdade que se achava, inclusive era o que a esposa do Ramagem achava, que a detenção, a parada inicial, por isso que se você olhar a minha nota eu disse que inicialmente ele foi parado por uma abordagem de trânsito, que ela teria acontecido porque aconteceu pelo Florida Highway Patrol, que é uma autoridade que basicamente verifica o trânsito, que eles teriam parado o Ramagem, né? O Ramagem achou, porque essa foi a desculpa, essa foi a forma que o criminoso expulso hoje dos Estados Unidos, o delegado Marcelo Ivo, dessa Gestapo do Andrei, a forma que ele inventou para fazer parecer de que tinha sido uma ação legítima. Mas o que nós depois viemos a saber,
pelas próprias autoridades americanas é que o Florida Highway Patrol estava agindo informalmente a pedido do Marcelo Ivo. E eu digo a vocês que é claro que o Florida Highway Patrol está errado, e é claro que isso está tendo já repercussões em investigações internas aqui nos Estados Unidos. Hoje nós já sabemos que o mecanismo utilizado para pretexto para pregar o ramagem foi uma infração de trânsito. Agora, qual seria essa infração de trânsito? Porque, afinal, Ramagem não foi nem multado. Vou até perguntar a ele, mas me falou que não teve multa nenhuma. Ninguém é detido por infração de trânsito, começa por aqui. A não ser que seja uma infração reckless driving, alguma coisa do tipo. Mas se você está dirigindo e cometeu, não deu a seta, não parou no sinal de stop sign, ou o que quer que seja, você recebe uma multa. O Ramagem não foi multado. Então, por isso, essas informações são informações que nós estamos solicitando. Nós estamos solicitando também informações que contradizem o que o Andrei diz sobre um mandado de prisão que teria sido solicitado pela polícia local em mais uma cooperação informal com Marcelo Ivo, e um juiz americano teria negado para pegar o Ramagem na casa dele. E a gente vai atrás. A gente está estabelecendo, correndo atrás de que mandado foi esse que foi pedido e foi negado. A gente vai cavucar, a gente vai achar, a gente vai chegar ao fundo disso. Porque é possível que haja queixa-crime contra alguns indivíduos aqui. É possível que nós tenhamos consequências penais dentro dos Estados Unidos. E eu adoraria envolver o Andrei Rodrigues nessas consequências penais. Porque ele fala sobre essa suposta cooperação entre a Polícia Federal e o ICE. E é até engraçado ver o vídeo, porque o próprio Otávio Guedes da Globo News fica sem entender como que há uma cooperação em caso em que o suposto foragido é pego numa infração de trânsito pela polícia americana, que sozinha verifica que há um visto vencido e, seguindo o procedimento comum, detém e encaminha o Ramagem para esclarecimentos. O que se sabe, o que é factual, é o oposto do que ele disse. Que não houve cooperação porcaria nenhuma, e o que houve foi uma ação ilegal, possivelmente incolúio ou ludibriando uma força policial ordinária aqui nos Estados Unidos, que eu volto a dizer, é algo que está sendo apurado. Outra coisa que ele fala no vídeo, e que não pode passar batido, é sobre não ter existido qualquer atuação da Polícia Federal no exterior investigando Ramagem. Dizendo, as pessoas estão dizendo que o colega fez isso. Que maluquice é essa, Andrei? Pinóquio, semana passada vocês estavam tirando onda no G1, falando que a PF tá aqui, tá na tela. Olha aqui, tá na tela, isso aqui veio de vocês. Operação descobriu o endereço de Ramagem nos Estados Unidos, depois localizaram o carro usado para buscar a esposa no aeroporto. Vocês vazaram para o G1 foto da casa e do carro do Ramagem. Não, vamos fazer assim, eu vou ler ipsis literis o que reportou o G1 a partir de informações que a sua polícia, Andrei, passou para eles. Vamos? O que diz o G1? A prisão do Ramagem é resultado de um trabalho de meses que vinha sido conduzido pelo oficial de ligação da Polícia Federal em Miami e contou com monitoramento terrestre nos Estados Unidos. Foram realizadas diversas reuniões com agências e polícias norte-americanas para viabilizar a captura. Nas últimas 2 semanas, policiais da Flórida, diz o G1, intensificaram o apoio à PF brasileira. Policiais da Flórida. Durante as investigações, descobriu-se que Ramagem chegou a comprar um carro em solo americano utilizando um passaporte que já havia sido cancelado por determinação da justiça brasileira. E aí entra a burrice, o despreparo dos nossos policiais federais e da justiça brasileira de entender que vocês cancelam o passaporte de vocês, mas ele continua plenamente válido como documento de identificação dos Estados Unidos. Ele não é a ordem de cancelamento de vocês vale dentro do território nacional. Fora do território nacional, lindão, o passaporte continua 100% válido.
Continua o G1. Houve uma tentativa, diz o G1, de obter um mandado de prisão judicial nos Estados Unidos por esse crime específico, suposta fraude documental, mas o pedido foi negado pela justiça americana. Tá tudo na reportagem do G1, desta mesma Globo News. Vocês se gabando do trabalho do Marcelo Ivo. Vocês falando assim, Andrei faz a... Assim, eu não sei nem o que dizer de um troço desse. Filho feio não tem pai? Agora tá tentando consertar a cagada. Semana passada tava tirando onda. Porra, nós somos os fodões, cooperando aqui, várias polícias, investigamos, fizemos e acontecendo. Agora, não, foi uma parada de trânsito. O Lula disse que não foi uma parada de trânsito. O Lula! Eu não sei como os caras da Globo News não pegaram e passaram o clipe do Lula dizendo, aí me perguntaram pro Andrei, Andrei, tá errado o Lula? Ou você tá errado? Como é que a prisão foi um trabalho de meses, se não houve investigação? Que monitoramento terrestre, confirmado pelas fotos da casa que vocês vazaram pro G1, tiradas pelo Marcelo Ivo, como é que isso nunca existiu? Veja, eu recebi, vou divulgar aqui com exclusividade, imagens do Instagram pessoal do delegado Marcelo Ivo, onde ele ostentava medalhas, né? Eles chamam isso de challenge coins, essas moedas que você ganha. É normal você trocar essas moedas aqui, essas medalhinhas, com autoridades amigas. Eu tenho de várias aqui, tenho coleção aqui. E ele mostrando da Homeland Security Investigations e... Qual é a outra? Tem uma da Homeland Security Investigation, eu mandei duas. Acho que a outra é do ICE. Uma é da Homeland Security Investigation, cadê a outra? Não. A outra também é do Homeland Security Investigation, mas da polícia de Palm Beach. E aí, Marcelo Ivo? Tem uma sugestão para você. Foi mal, tava doidão. Não tem o Foi mal, tava doidão aí? Então, Foi mal, tava doidão, tem que estar no nosso acervo permanente. Selo Foi mal, tava doidão do Marcelo Ivo. Esse é o seu Instagram, delegado. A entrevista na Globo News foi tão ruim que eles tiveram que publicar o que é e o que não é cooperação internacional. Cara, assim, eu vou recorrer no programa de hoje a um gráfico da Globo News explicando o que é cooperação internacional e o que não é. Vamos lá. Globo News, isso é da Globo News, tirei do Instagram da Globo News. O que o oficial de ligação da Polícia Federal pode fazer? Trocar informações, atuar como ponte entre autoridades, pedir apoio institucional e acompanhar tratativas. Só troca de informação e participar de tratativas. O que ele não pode fazer? Tudo o que diz a reportagem do G1. Agir como policial, fazer investigações, executar prisões, determinar deportação. Tá aí a Globo News colocando ponto a ponto os motivos da expulsão do Marcelo Ivo dos Estados Unidos. Expulsão. Ele não agiu em cooperação internacional, agiu como um jagunço, em arapongagem. E as mentiras não param por aí. Tem mais um trecho da entrevista que eu quero que vocês acompanhem comigo. E sim, eu estou obrigando vocês a assistir. Não recebeu nenhum comunicado formal, que o governo brasileiro também não recebeu, e que não há nada formalizando a expulsão do nosso representante. Desculpa interrompê-lo, Merval. Desculpa interrompê-lo, mas não há nenhuma expulsão de nenhum funcionário brasileiro do exterior. Por que ele saiu de lá? Por que ele voltou? Ele voltou por determinação minha, em razão desse episódio. Meu Deus do céu! Olha a cara de pau, meu irmão! Voltou por determinação minha. E nós consigamos esclarecer se de fato há um processo formal no Departamento de Estado ou no próprio ar. É por isso que eu não posso trabalhar na Globo News. Se o cara tivesse falado um troço desse no ar, eu tinha soltado uma gargalhada ao vivo.
enfim, no Homeland Security, seja onde for, para que a gente entenda esse processo e possa aí sim adotar medidas administrativas em relação a esse servidor. O que há sim, concretamente, é que o colega foi chamado à unidade onde ele trabalha, na verdade ele foi lá trabalhar, como faz isso todos os dias. Repito, há 2 anos e meio, esse colega não chegou lá agora, é um colega muito preparado, de altíssimo nível, então os resultados que eu aqui, alguns números mencionei. Alto nível para o Andrei. Estão aí para comprovar isso, e que ao chegar ao trabalho ele teve a credencial de acesso ao sistema negado, e portanto eu entendi que seria mais prudente mandá-lo voltar ao Brasil. Ele permanece acreditado junto à agência americana lá nos Estados Unidos, a missão dele permanece em vigor, mas ele está aqui em missão no Brasil para que a gente já possa... botaram até outra mulher, nomearam até outra mulher para a posição. Compreender, inclusive de maneira formal, esse processo. E também, da nossa via, Merval, só para completar, nós também temos um agente de imigração americano aqui na sede da Polícia Federal, em Brasília, e que também faz uma cooperação muito importante, tanto para nós quanto para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que a cooperação seguirá. Mas, da mesma maneira, eu determinei que fossem retiradas as credenciais desse servidor aqui da Polícia Federal. Cara, você tem uma publicação do Departamento de Estado dizendo que o sujeito foi convidado a se retirar do país. Você tem tá escrito da Embaixada Brasileira. Tá escrito, eu não sei assim, hoje pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. Isso o quê? Manipular o sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Eu sempre disse, falei para vocês, um instrumento de cooperação real correto para fugitivos do Brasil é um só, é o pedido de extradição, que foi feito, foi mandado para o Departamento de Estado e ignorado com sucesso. Mas você vai discordar disso? Tá o post da embaixada dizendo que o cara foi expulso. A imprensa noticiou o cancelamento de visto do Marcelo Ivo. Você tem o sujeito, mais do que tudo, vamos aos fatos. Depois de uma longa temporada nos Estados Unidos, o Marcelo Ivo, desde o início do governo Lula, anos morando em Miami, naquela cobertura bacana. E o cara foi embora às pressas. Por que foi embora às pressas? Porque, como teve seu visto cancelado, se está nos Estados Unidos sem visto, poderia acabar sendo preso pelo ICE. O que era o meu sonho molhado. Que o Marcelo Ivo tivesse sido preso pelo ICE por falta de visto e deportado para o Brasil. Mas se não for o suficiente, tem a matéria do UOL desmentindo o diretor-geral da Polícia Federal. O UOL fez uma matéria, e olha o que diz a matéria. Volta para a página principal, para a capa. Itamaraty, 2 pontos, decisão contra agente da PF foi sumária e sem diálogo. Eu vou pegar só uns trechos do que diz a matéria, volto a dizer, do UOL. A gente está lidando aqui hoje com a Globo News e o UOL desmentindo o diretor-geral da Polícia Federal. Não é que o Alan, o Paulo Figueiredo, ou a Revista Oeste, não. São a Globo News e o UOL. Ao contrário do que afirmou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que negou ter havido expulsão do delegado da PF, Marcelo Carvalho Ivo Carvalho, do território americano, o governo brasileiro informou em nota no início da noite de hoje que os Estados Unidos tomaram uma decisão sumária contra o agente da PF e que ele foi comunicado verbalmente pelo governo dos Estados Unidos sobre a interrupção imediata do exercício de suas funções oficiais em território norte-americano. Na prática, segundo embaixadores brasileiros, consciência da contenda ouvidos pela coluna, pelo UOL, a decisão equivale sim a uma expulsão do representante brasileiro dos Estados Unidos, não a uma saída voluntária, como Rodrigues tentou configurar em entrevista na tarde de hoje à Globo News. Cara, porra, é muito gostoso. Eu não sei vocês, mas eu tenho dias na minha profissão que são gostosos. Ouvir o UOL desmentindo o diretor-geral da Polícia Federal, aliás, o UOL e a Globo News, pô, é muito gostoso. Que fase para o governo Lula, que fase